Gente, imagina aqui uma situação comigo, ó. Imagina que é seu primeiro dia de aula, o professor começa a abordar um assunto onde de cara todos à sua volta parecem saber, mas que você desconhece. Daí você fica com receio de fazer uma pergunta e ficar parecendo idiota pra todo mundo. Ou uma outra situação, você tá numa reunião do seu trabalho, onde já foi abordado vários assuntos, mas você acaba sendo destacado para executar uma tarefa que requer um conhecimento que você não tem. Aí você de cara aceita executá-las sem fazer nenhum questionamento, com medo do julgamento dos seus colegas de trabalho. Essas duas situações têm em comum a chamada insegurança intelectual. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então sai daí, vamos conversar? Já, né? Pega, vai. Arrobas do coração, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. E no vídeo de hoje eu quero falar muito sobre insegurança intelectual. Mas Adriano, por que você quer falar sobre esse assunto? No passado eu tive no evento Blogando SP, a convite da Jana Viscardi, maravilhosa. E lá eu tive a oportunidade de conhecer a Tarsila, que é uma fofa, e tem um canal aqui no YouTube chamado Vratratá. Incrível, vai estar aqui no card pra vocês passarem lá depois e conhecê-la. E a Tarsila foi aquele match absurdo. Aquelas pessoas que no primeiro oi você já se entrega, você já fala quem matou quem, você já fofoca, você já conta tudo da tua vida, já fica BFF. Enfim, chegando em casa, fui maratonar o canal e eu dou de cara com o primeiro vídeo dela que ela fala sobre insegurança intelectual. Então não se esquece, se você não for inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve agora, dá uma dedada no like pro YouTube perceber, porque tu dando dedada, tu comentando, o YouTube percebe que tu tá interessado, ele te notifica dos novos vídeos e vai fazendo o canal crescer. A internet, a gente se expõe tanto a discutir, trocar muitas ideias e muitas vezes a gente é pego sendo corrigido ou sendo chamado a atenção ou até mesmo sendo diminuído pelo teu lugar de fala ou conhecimento. E aí eu vi falando assim, nossa, isso não nos isenta. Eu achava que pelo fato de eu ser todo metido a falar as coisas, eu achava que isso não acontecia comigo. E eu me vi em situações de insegurança intelectual, ao ponto de que eu fui atrás de estudar mais, ler mais, para poder me sentir seguro. Tive uns insights que eu quis muito trazer aqui no vídeo pra gente falar de insegurança intelectual. Porque se a gente parar pra pensar, ela vem por um sentimento nosso, que é um medo de parecermos ignorantes. E mesmo a gente sabendo que ninguém sabe tudo. Eu fui pesquisar e vi que quando esse medo ele tem proporções maiores e nos impede até de viver socialmente, ele tem um nome chamado de atelofobia, que em resumo é esse medo de não ser o bom o suficiente. É muito complexo esse assunto, mas a gente vai tentar aqui conversar. É que se a gente for olhar historicamente essa questão da insegurança intelectual, ela tem muito a ver com a história do nosso país, o Brasil. Um outro texto que eu li chamado A Colonialidade do Saber, que eu deixo na descrição desse vídeo, que é um texto que eu fiquei maravilhado, porque senso comum eu já escutava muito isso, de que nós somos todos ainda uma colônia, vivemos como colonizados. Ele fala muito de como a gente reproduz o pensamento eurocêntrico, centrado ao pensamento europeu, que é, por sua vez, muito pautado ao neoliberalismo. E o neoliberalismo, ele nos é vendido, pelo ponto de vista econômico, como um novo pensamento, pensamento moderno do liberal. E não, ele nada mais é do que a reprodução do pensamento antigo e conservador, com umas camadas modernas. Não sei se deu pra ficar claro. Mas enfim, a gente não tá aqui pra esclarecer de fato o que é neoliberalismo, você não se preocupe, só acompanha meu raciocínio. Então, quando a gente fica discutindo neoliberalismo pelo ponto de vista econômico, a gente vem aquela palavrinha que todo mundo adora, chamada meritocracia, que acha que tudo é uma questão de esforço individual, que quem mais se esforça, mais vai colher bons frutos, mais vai ser melhor sucedido nessa vida. Só que se a gente ampliar essa discussão para outros aspectos da vida, social, cultural, político, esse neoliberalismo, ele é muito desigual. Ele não contempla todos no mesmo lugar de fala com os mesmos privilégios, né? Ele vai beneficiar uma parte da camada da sociedade que tem mais acesso ao conteúdo e vai fazer com que essas pessoas se destaquem das demais. E assim se perpetua esse pensamento que quem detém mais conhecimento são melhores, mais ricos,
ou mais abundantes. Vem com a internet, como a gente tem informação a rodo e fácil acesso, realmente conteúdo virou moeda de troca, né? A gente está vivendo uma época que, se antes fazia ideia que deter conhecimento era poder, hoje é fato. Mas o fato é que a gente se prende muito ao conhecimento erudito ou conhecimento acadêmico, dito intelectual, e a gente esquece de mapear as demais competências e inteligências que hoje já são reconhecidas, principalmente quando se fala da emocional. A gente se esquece da nossa bagagem de vida, das nossas próprias experiências. Quando a gente traz esse recorte assim, bem pro nosso indivíduo, a gente tem muito conhecimento que é desperdiçado por nós porque ele não está categorizado como esse conhecimento dito mais intelectual e faz com que a gente se sinta um bosta. E aí a gente acaba cometendo alguns erros muito prejudiciais no nosso convívio social com essa insegurança intelectual. Tem um exemplo muito bom que é quando alguém que tem uma titularização maior que a sua e um cargo menor que o seu, e a pessoa vai querer argumentar alguma coisa e você deixa de ouvir o argumento da pessoa que detém um conhecimento e você já despreza dizendo: ah, eu que não tenho nada disso, cheguei até aqui, você com tudo isso está aí. A gente volta para essa questão do classismo, entende? Eu de cara já quero desprezar o conhecimento dele porque a minha vivência, a minha experiência foi melhor que a dele, e vice-versa. Então fica uma moeda de troca, e isso acaba sendo violento e acaba seguindo o mesmo padrão de eu me sentir especial de alguma forma por alguma competência que é só minha, que o outro não detém. Deu pra ficar claro? Se eu tenho um mapa de competências e inteligências e que um se destaca por conhecimento empírico e outro se destaca por experiências próprias, se ambos se desmerecerem porque detêm esses conhecimentos, eles estão se retroalimentando de preconceito e causando essa insegurança intelectual em todo mundo. Existe umas 3 palavras mágicas, uma solução viável e prática para se você colocar à prova e sair dessa situação de insegurança intelectual, que é, repete comigo, é eu não sei. É muito libertador quando a gente começa, quando a pessoa tá falando com você e fala: então você sabia? E fala: não sei, você pode repetir? Entende? Então a gente não deve se martirizar por não saber de algo. E a gente expor pra outra pessoa que a gente não sabe este algo, a gente não tá abrindo uma lacuna de acesso pra essa outra pessoa pra ela entrar no nosso eu interior e perceber o vazio que somos. E aqui vai uma outra dica. Logo depois do eu não sei, que tal você dizer: mas eu posso descobrir? Então, em resumo, o que eu gostaria de falar muito de insegurança intelectual era poder contemplar aquela pessoa que tem dificuldade de ler os teóricos, de estudar a mais e se acha merda porque não está estudando a mais, tanto aquelas outras pessoas que estão estudando a mais, estão estudando teóricos e acham merda quem nunca estudou, e fica todo mundo na sua bolha de competências e inteligências e esquecem de dialogar e de transmitir esse conhecimento. E mais do que isso, e que nos impulsione, né, essa troca de conhecimento a sairmos da dita zona de conforto, que muitas vezes a gente fica só preso naquele nosso conhecimento. A gente precisa tirar essa roupagem neoliberal, tirar essa roupagem de elitismo, de classismo, quando se detém conhecimentos ou competências, e trazer o conhecimento e competência como uma cesta diversas de que a gente pode sair distribuindo para os demais, e a gente possa pedir dessa cesta dizendo: eu não sei, mas eu posso ir atrás de saber. Porque é importante também que a gente possa, dentro do nosso campo de conhecimento, ainda estar expandindo nossa mente, lendo mais, estudando mais, e sem precisar fazer isso provando para ninguém ou querendo deter todo o conhecimento do mundo ou convencer alguém de alguma coisa. Eu espero que te ajude muito, e lembre-se que a pessoa mais importante e de melhor conhecimento sobre você é você mesmo. E aí a gente se encontra aí até um próximo vídeo.